Entrevista. Segundo a Associação Brasileira de Endometriose, a endometriose é uma doença que afeta cerca de 7 milhões de mulheres em todo o Brasil, o que representa em torno de 10 a 15% das brasileiras em idade fértil. Mesmo com alta prevalência, a endometriose ainda é subdiagnosticada e frequentemente confundida com uma cólica forte. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Marcos Cherniakowski. Ele é ginecologista e obstetra. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da TV Senado. É um prazer estar falando com vocês, principalmente sobre esse assunto extremamente importante que é a endometriose. Doutor Marcos, seja bem-vindo. Vamos falar então já para o nosso ouvinte aqui o que é endometriose. Vamos dar aquela explicação assim mais simples para a gente entender. Perfeito. Endometriose nada mais é do que a saída do tecido menstrual, aquele tecido que sai todo mês para fora do útero. Isso acontece porque as tubas uterinas elas são abertas e esse tecido sai via vaginal, mas também entra em contato com a cavidade abdominal e cavidade pélvica. E isso causa uma reação inflamatória. E é essa reação inflamatória que vai ser o responsável pelos sintomas que essa mulher sente. Quais seriam esses sintomas, doutor? O sintoma principal, ele vai estar relacionado com o ciclo menstrual. Então é aquela paciente que não tinha cólica menstrual e passa a ter, ou aquela que tinha já cólica menstrual e passa a ter uma cólica menstrual muito mais intensa, muitas vezes, Raquel, incapacitante. Essa é um dos principais sintomas. Outros sintomas são mulheres que têm dor pélvica crônica, aquela dor há mais de 6 meses, uma história carregada há mais de 6 meses. Muitas dessas mulheres também têm uma história de infertilidade. 30 a 50% das mulheres com endometriose têm uma história de infertilidade. Também muitas dessas mulheres têm queixa de dor na relação sexual, muitas delas com queixas também urinárias e muitas intestinais. E acabam acarretando inchaços abdominais. Esses são os principais sintomas. Certo. Doutor Marcos, mesmo sendo uma doença relativamente comum entre as mulheres, como a gente falou há pouco, a endometriose ainda é muito subdiagnosticada. Por que isso acontece? São vários fatores, Raquel. Um deles é que esses sintomas que eu relatei a vocês, eles não são os sintomas específicos da endometriose. Não é só a endometriose que causa isso. Mioma uterino causa isso, a adenomiose, que é uma outra doença, causa isso. Cistos ovarianos podem causar também isso. Então, é uma dificuldade de nós realmente chegarmos à conclusão de que é uma endometriose. Outro fator é que é uma doença que não tem nenhum exame de sangue específico para isso, nenhum marcador para endometriose. Outra situação, a mulher, ela acaba relativizando os sintomas dela. Ela acaba falando que dor é normal eu ter aquela cólica, é normal eu sentir um pouco de relação e acaba postergando a ida dela a um profissional que realmente dê atenção a esses sintomas. E por fim, nós não temos grandes centros especializados de endometriose para se diagnosticar e dar a atenção merecida que a mulher tem que ter. Certo, doutor Marcos, como você mesmo falou, muitas mulheres acreditam que essa dor intensa na menstruação é normal. Então, como diferenciar uma cólica comum desse sinal de alerta para a endometriose? Excelente pergunta, Raquel. O que eu sempre falo não normalize situações que não são normais. Quando você fala, poxa, é uma cólica normal, mas é um incômodo. Esse incômodo não pode ser relativizado. Então, que incomodar essa mulher, ela tem que relatar ao seu profissional de saúde. Não deixe que isso se torne algo normal. Eu estou inchada e isso é normal. Não é normal. E nós podemos, sim, através de tratamentos, deixar com que ela tenha aquela cólica mensal, mesmo que a incomode, mesmo que ela ache que seja normal.
Certo, doutor Marcos. E quais que são os principais impactos da endometriose na qualidade de vida e na saúde emocional das pacientes? A gente já percebe que a mulher que tem endometriose, ela sente muitas dores. Essas dores não são normais, não devem ser consideradas como normais. Mas que outros impactos ela sente? Bom, a qualidade de vida de uma mulher que tem dor, ela pode se alterar de forma bastante abrangente. Hoje nós falamos que a endometriose é uma doença sistêmica, ela não é uma doença tão somente ginecológica. Então muitas dessas mulheres têm história de depressão, muitas dessas mulheres acabam faltando no trabalho por dor, acabam deixando de sair socialmente por isso. Então é extremamente importante. Nós temos já vários trabalhos na literatura mostrando este impacto. Então, modificação na relação marital, modificação em relação à parte sexual, e obviamente muitas dessas mulheres a gente acaba dividindo com outros profissionais também. Então é muito comum eu encaminhar essa mulher para um acompanhamento nutricional. Existem alimentos mais inflamatórios, menos inflamatórios. Muito comum eu encaminhá-la para um psicólogo se eu julgo que realmente essa doença está mexendo do ponto de vista psicológico com ela. E também é comum indicar um profissional, um fisioterapeuta, para que mexa mesmo e estimule toda essa parte muscular pélvica dessa mulher. Então, eu costumo falar que o Marcos hoje sozinho não trata mais endometriose. É um paciente com acompanhamento multidisciplinar. Certo, doutor Marcos, exatamente por causa desses impactos na qualidade de vida da mulher, é importante a gente procurar esse diagnóstico, né? E esse diagnóstico, quanto mais cedo ele vier, ele mais cedo vai mudar aí a vida da mulher. O que pode mudar em termos de tratamento e da questão da fertilidade, né? Que é um termo muito procurado pelas mulheres que sofrem da endometriose. O que muda o diagnóstico para essas mulheres? Não, excelente pergunta. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, entre a paciente, aquela mulher, começar a sentir os primeiros sintomas, até realmente ela ser diagnosticada e passar por um profissional especializado nessa doença, a média é entre 7 e 10 anos mundial. Não é um problema só do Brasil, isso é um problema mundial. E se tem um grupo que nós podemos agir de forma mais precoce, são as adolescentes. Hoje é muito comum adolescentes terem qualidade de vida extremamente alterada, porque aquela situação de que é normal eu ter essa cólica, eu vou para a escola mesmo com muita dor, e essa mulher acaba frequentando pronto-socorros de forma mensal. Isso a gente já não aceita mais. Então, hoje, nós temos que pensar na endometriose. Eu acho que quanto mais informação nós dermos, exatamente isso que nós estamos fazendo agora, que é dar informação à população, dar informação a essa mulher de que não é normal sentir dor, nós podemos agir mais precocemente. Escutando bem essa paciente, fazendo um exame físico de forma bem determinada, pedindo exames específicos como ultrassom com preparo intestinal, uma ressonância magnética com preparo intestinal, para que a gente realmente chegue no diagnóstico cada vez de forma mais precoce. Só para a gente finalizar, doutor Marcos, então, o mais importante, resumindo a nossa conversa, converse com o seu médico, né? Fale para ele sobre o que você está sentindo, se você tem algum desses sinais de alerta da endometriose, para procurar, então, esse diagnóstico o quanto antes. Exato, Raquel. Eu acho que a informação é o maior meio. Não aceite, caso você ouça do seu médico de que esse inchaço é normal, essa dor é normal, esta história de infertilidade vai levando porque é normal. Então, eu sempre falo, procure outro profissional que dê atenção a você e que realmente a abrace de forma bem tranquila.
E diante do diagnóstico de endometriose, o mais importante é a tranquilidade. Nada de entrar em pânico, porque a endometriose hoje é extremamente controlável, é uma doença que dá para se conviver muito bem, dá para levar essa paciente novamente a uma qualidade de vida extremamente satisfatória, e é dessa maneira que tem que ser encarado. Certo, doutor Marcos, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Raquel, e fico à disposição de vocês para qualquer outra situação. Esse foi o Dr. Marcos Cherniakovski, ele é ginecologista e obstetra, conversou com a gente sobre a endometriose.